em tela aí já alguma coisa acerca do Império Romano, porque estaremos falando acerca das perseguições que foram impostas aí dentro do Império Romano. Então a gente vai retroceder só um pouco falando acerca do engrandecimento do Império Romano, quando ele agora passa a dominar a região da Palestina, onde surge então o cristianismo, tá certo? Onde Cristo se manifesta, onde ele vai constituir a sua igreja, e partindo dali a igreja vai conquistar todo o Império Romano e indo além, conquistando até os confins da terra. Mas nós temos aí apenas, para efeito de conhecimento, um pouco acerca do engrandecimento do Império Romano. Antes disso, a leitura que eu prometi que ia fazer, vou fazer agora, tá certo? Do livro História do Cristianismo, Alcance de Todos, Bruce Shelley, a página 44, que nos diz acerca de causas principais da perseguição. Vamos à política de Roma. Vamos começar com a política básica de Roma. As autoridades imperiais, bastante tolerantes em relação às religiões professadas nas terras invadidas pelas legiões romanas, se as religiões das nações conquistadas prestassem homenagem ao imperador em suas cerimônias, Roma quase nunca interferia. Um exemplo notável é o fato de que Roma deixou de lado a obrigatoriedade de se queimar incenso para o imperador. Os judeus, com sua fanática lealdade ao seu único e verdadeiro Deus, e a sua disposição para transformar sua terra natal num deserto sangrento, antes de aceitar qualquer outra deidade, eram a exceção. Muito bem, então temos aí a situação histórica na qual o comportamento do povo judeu diante das diversas nações que caíram sob o poderio romano. E lembrando que os judeus nem eram das mais importantes nações. Nós temos aí um Egito, nós temos a Babilônia, tá? Nós temos a Grécia, né? Grécia que detém um conhecimento, uma filosofia extremamente avançadas, uma sociedade extremamente avançada, tá ok? Nós temos aí outras populações como os gauleses, né? As populações que estavam na Península Ibérica. Nós temos aí muitas nações que caíram ante o poderio romano, os cartagineses, tá certo? Os fenícios, e eles de fato se submetiam a este culto do imperador como um culto cívico, um culto por meio do qual você demonstrava sua fidelidade ao império, à pessoa do imperador deificada, tá ok? Então era uma prestação de honra, né? De obediência, tá ok? De subserviência. Só que esta província, tá, no rodapé do império, tá certo? Na Palestina, num lugar periférico, um lugar distante, se arrogava o direito de exclusividade, de não se submeter a esse tipo de imposição, a esse tipo de culto. Então, o Império Romano, de certa forma, mostra sua tolerância, né? Quando, de fato, abre essa exceção, tá certo? E não avança no primeiro momento para impor aos judeus essa determinação, mas tolera então essa sua atitude. Agora, claro, por parte da visão judaica, nós temos aí o acerto deles quando querem manter sua fidelidade a Deus. Então, com relação a isso, nós não estamos criticando a atitude dos judeus em não querer se dobrar, mas nós estamos aqui constatando que de fato havia algum nível de tolerância dentro do Império Romano, tá ok? E claro, certamente a mão poderosa de Deus conduzindo essa situação. Como as autoridades romanas consideravam os cristãos mais uma seita dos judeus, os seguidores de Jesus apreciaram essa imunidade em relação à pressão das autoridades romanas. Mas quando os judeus deixaram claro que nada tinham a ver com o novo movimento, a situação se modificou completamente. Quando os romanos descobriram do que os cristãos eram capazes, estes se viram confrontados com o problema da intolerância de maneira muito mais exasperada do que com os próprios judeus. Os judeus, afinal de contas, formavam um tipo de corporação fechada, pessoas separadas das outras pela marca da circuncisão, que viviam e realizavam seu culto separadamente, e não se importavam em fazer novos adeptos. Os cristãos, por sua vez, estavam sempre falando sobre seu Jesus, foram a toda parte
para atrair cristãos de toda a população do império, e a rapidez com que conseguiram seu intento mostrou que não se tratava de um sonho de ociosos. Não apenas recusavam-se a adorar o imperador como um Deus vivo, como os judeus, mas também se esforçavam ao máximo para convencer os homens do imperador a se juntar a eles. De tempos em tempos, portanto, os cristãos sentiam a ira do império e do seu povo. Tá, okay? Então temos aí a questão do levante de Roma como instituição, tá certo? Do Império Romano como instituição que não tolerava a atitude dos cristãos, tá certo? Desse proselitismo, vamos colocar assim, né? Dessa conversão de toda a humanidade dos falsos deuses para o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, quando os cristãos avançando nas suas missões, aí nós temos as narrativas, né? Por exemplo, Paulo prega a guarda pretoriana, que era a guarda particular do imperador, ok? Então, pessoas da mais alta estima para o imperador, pessoas a quem o imperador confiava sua vida, e agora estavam tornando-se cristãos. Então, certamente, isso acendeu a luz vermelha àqueles imperadores que tinham como um ideal de vida as tradições romanas, de fato, o culto romano aos antepassados, aos deuses, tá certo? A mitologia romana. Então, alguns imperadores eram tanto mais tolerantes, não se importando tanto com isso, mas outros, de fato, se sentiam extremamente ultrajados, tá certo? Diante dessa situação, e com o agravante de que os cristãos eles interagiam de forma muito intensa com as classes mais baixas da sociedade, que eram os escravos, que na legislação romana eram tidos sim como objetos, tá certo? Então, a lei romana tinha os escravos como meros objetos, aos quais poderiam destinar qualquer tipo de uso, e poderiam descartar sem quaisquer explicações. Então, você tem essa situação na qual os cristãos interagem com este grupo, de fato trazem uma organização maior para a vida familiar desse grupo, uma estrutura familiar, uma estrutura social, ok? Um engrandecimento, uma valorização, um desejo agora por obter conhecimento, tá certo? Crescer, ter uma ascensão social, muitas das vezes até não podendo se livrar da situação de continuarem como escravos, mas não agora qualquer escravo que está sujeito a qualquer tipo de situação. Uma vez que agora ele quer constituir família, ele quer adquirir conhecimento, né? Ele quer interagir mais dentro da igreja. Então nós temos uma modificação nessa classe social que para eles não tinha qualquer valor e que era apenas objeto de seu deleite, né? Para satisfazer o seu desejo, sua vontade. Então os romanos se escandalizavam profundamente quando viam, por exemplo, soldados aderindo ao cristianismo, participando de suas reuniões, que ainda não eram em templos, uma vez que não havia a possibilidade no primeiro momento da construção de templos, e quando se agravou a perseguição, eles tiveram que se reunir, na verdade, nos lugares mais ermos, né, nos lugares mais escondidos, nas horas mais incomuns, como na madrugada, na noite, em catacumbas, né, como aconteceu em Roma, em lugares desertos, tá certo? Então, eles se escandalizavam ao ver que alguns soldados, tendo se convertido, se ajuntavam a esses cristãos, juntamente com escravos, e muitas das vezes até sentavam-se para ouvir a pregação dirigida por um escravo, né? O ensino bíblico dirigido por um escravo. Então nós tínhamos essa situação em que os cristãos eles nivelavam, eles eram tidos como niveladores da sociedade. Uma das acusações, eles eram ateus, chamavam os cristãos de ateus, porque o Deus dos cristãos não tem imagem de escultura, não pode ser visto, não está junto com os outros deuses, no panteão de deuses, e principalmente por rejeitar o culto ao imperador, tá certo? Rejeitar a deificação do imperador. Então eles eram chamados ateus. Eles eram chamados antropófagos, porque distorceram o entendimento sobre aquele texto que diz, né, comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando Cristo diz na ceia, aquele que não come da minha carne nem bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então fizeram um uso totalmente distorcido desse texto, tá certo? Então não era para se esperar que fizessem outra coisa, né? Uma vez que tinham toda uma má intenção em relação aos cristãos, então interpretaram isso como eles sendo, na verdade,
antropófagos, né? Que eles se reuniam às escondidas porque iriam matar crianças e devorá-las, comer sua carne e beber seu sangue. Então eles levantavam esses diversos tipos de calúnias contra os cristãos para incendiar, né, o ódio entre os comuns, entre a população em geral, e o governo institucionalmente os perseguia por motivos políticos, para que eles não se fortalecessem, principalmente não enfraquecessem, né, a estrutura do Estado, tá ok? E aí entendia-se também como enfraquecimento da estrutura do Estado a perda da religiosidade tipicamente romana, né, certo? O esvaziamento dos templos pagãos, o esvaziamento dos cerimoniais pagãos, dos cultos, então essa destruição, tá certo? Esse sistema de culto, né, de religião romana. Então eles combateram veementemente, também motivados por essas razões. O cristianismo crescia, se expandia, pregava o evangelho a toda criatura, ok? E isso os diferenciou de forma muito clara da atitude dos judeus. Então chegou um momento em que, distintamente dos judeus, os cristãos eram rejeitados e perseguidos. E chegou outro momento em que, na verdade, judeus e cristãos foram ambos perseguidos e rejeitados. E os cristãos, com o agravante de que eram perseguidos pelos judeus e depois também pelos romanos. Agora vamos começar a tratar acerca de alguns imperadores. Então, como está aí em tela para você, você tem a República Romana, né, como estamos abordando aqui. Então, num primeiro momento, antes da situação que vamos passar a descrever, na época de Nero, nós temos a ascensão de Júlio César, tá certo? Como está aí nesse slide aí que eu pesquisei, tá ok? Está aí o endereço de onde eu fiz a pesquisa, na plataforma SlideShare, né? E está aí o título, né? O texto aí, a autoria, tá certo? Desse trabalho. Então, estamos utilizando esse trabalho para ilustrar melhor aqui nossas informações. Veja só. Ascensão de Júlio César, general de prestígio e herdeiro de tradicional família romana. Formação do primeiro triunvirato. Então você vai ter esses três líderes atuando conjuntamente aí no governo, tá ok? Então você tem aí a atuação deles, de fato o engrandecimento, fortalecimento do império a partir desse tipo de coligação. Juntamente com Crasso e Pompeu. Então você tem Júlio César, Crasso e Pompeu atuando nesse triunvirato. César, ampliação territorial no oeste, tomada da Gália. Então eles estão partindo aí em conquista ao oeste, a Gália que vai ser a atual França, tá ok? Os gauleses e os francos constituem aí a grande nação francesa. A Gália e parte da Bretanha, maior prestígio entre a população. Então você tem, a partir dessas conquistas militares, o engrandecimento do nome de Júlio César. Tá, okay? Então ele começa a ter vantagem, né, sobre seus outros cooperadores aí no governo. 53 a.C., morte de Crasso, após a derrota na Pártia. E aí, inclusive, já tinha até citado, né, que Roma teve muitos problemas em relação a esta parte do mundo. Partas, medas e persas, tá? Então os persas caíram para o Império Macedônico, mas com a queda do Império Macedônico eles se reorganizam, tá, ok? Então Roma tem muitas dificuldades em relação a essa parte do mundo, o que na atualidade é o Irã e a parte norte ali do território iraniano, onde tem Afeganistão, Paquistão, aquela região, tá? Pompeu e Senado tentaram isolar César, então você tem as brigas políticas internas, né? César cresce em prestígio, né, com as grandes conquistas do oeste, mas uma movimentação política tentando isolar, estratégia populista no exílio e invasão a Roma, tornando-se ditador vitalício em 46 a.C. Aí Júlio César se firma no poder. Júlio César então se firma no poder em 46 a.C. Reformas do Estado, ampliou a cidadania para povos dominados, distribuiu terras, fez grandes obras públicas. Ó, a cidadania romana entrando em pauta aí, onde você vai ver Paulo, quando ele é preso, ele apresenta ali para os procuradores ali daquela região o fato de que ele foi preso, né, sofreu um flagelo, sem ter antes passado pelo devido processo legal, né, o julgamento, a averiguação e tal. Então eles se chocam com as declarações e Paulo apresenta ser cidadão romano,
aquela autoridade dizendo a Paulo que adquiriu por alto preço, e Paulo, em contrapartida, dizendo que o adquiriu por nascimento, o que de fato torna ele então a sua cidadania de uma categoria superior, né? Uma vez que foi dado a ele por nascimento. A cidade em que ele nasceu tinha esse privilégio, tá ok? Então nós temos aí projetos, né, imperialistas de Júlio César, estendendo então essa cidadania romana para conquistar adeptos, né? Então ele quer conquistar adeptos fora da Itália, tá certo? Então fazer um fortalecimento, fazer com que esses cidadãos de outras terras se tornassem cada vez mais ligados, né? Cada vez mais propícios aí ao Império Romano. Temor dos republicanos, tentativa de César tornar-se rei, 44 a.C. é assassinado. Aí você tem as brigas internas, né? A ascensão de Otávio agora, herdeiro acidental de César. Membro do segundo triunvirato ao lado de Marco Antônio e Lépido. Perseguições aos adversários de César. Tentativas de Lépido e Marco Antônio de isolar Otávio. A briga política interna aí no triunvirato. Aliança de Marco Antônio e Cleópatra, que era descendente dos Ptolomeus e estava à frente do Egito. Ok? Os Ptolomeus que governavam o Egito aí na época. Os Seleucidas, que exerciam maior influência sobre Síria e Palestina, e os Ptolomeus sobre a região do Egito e norte da África. Guerra entre Otávio e Marco Antônio, derrota de Marco Antônio, 31 a.C., anexação do Egito, consagração de Otávio, acumulando poderes além de qualquer outro governante anterior. Então, a situação de Roma, pouco antes aí da interferência na Palestina, tá ok? E a época que vamos passar a estudar, que é a época da perseguição imperial. Tá ok? Então você tem o Império Romano, a ascensão, né? A grande a expansão, né? Quando começa a dominar as terras a oeste, a Gália, a Ibéria, a Bretanha, e a leste, a anexação do Egito, da Palestina, da Síria, da Babilônia, não consegue anexar totalmente ali a Pérsia, né, a Pártia, os Medos, mas prossegue aí exercendo influência sobre essas regiões, ok? E as regiões mais ao norte também, o que é chamado Ásia na época, que hoje é a Turquia, Bitínia, tá certo? A Grécia, né? Nós temos aí a anexação e a formação do vastíssimo Império Romano. Alto Império vai de 27 a.C. a 335 da Era Cristã. Nós temos aí a fase de ascensão do Império Romano. Império Romano que existe já desde 700 a.C., tá? E aí vem com as suas lutas internas, estabelecendo-se como um reino, uma república, tá certo? Fortalecendo as primeiras grandes guerras que foram contra Cartago, tá ok? Vencidas então essa batalha, começa agora a expandir seu domínio sobre regiões mais longínquas. Então, de 27 a.C. a 235 d.C. vai ser a fase de ascensão. E de 235 a 476 vai ser agora o declínio. Então, vai caindo até Roma do Ocidente cair diante das hordas de bárbaros, tá ok? Permanecendo apenas o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Alto Império, relativa estabilidade, relativa paz entre províncias e conquista, aquilo que já havíamos discutido da Pax Romana. Então, como Roma ele domina todas essas regiões, já anexa todas essas regiões, claro, para as terras anexadas, os povos anexados, era uma catástrofe, né? Eles perderam sua independência, perderam sua soberania, mas de modo geral você tem a eliminação das batalhas, constantes guerras entre os pequenos reinos e até cidades-estado. Então havia um clima de muito divisionismo. Então pequenos reinos sempre guerreando entre si, então haviam sempre situações de conflito, situações de batalha que tornava as viagens internacionais quase impossíveis. E quando você tem a ascensão de um grande império, como foi o Império Romano, com toda a sua organização, seu poderio bélico, né, seu poderio militar e a sua capacidade administrativa, tá certo? Com a Pax Romana, a legislação, a fundação de estradas, tá ok? Os interpostos, as representações romanas dos cônsules nas regiões, você tem então uma melhoria na situação da pacificação. Então os reinos perdem sua soberania, mas por outro lado estão pacificados, assim facilita o trânsito. Então as pessoas podem transitar com mais facilidade, tá ok? Baixo Império, crises econômicas, lutas sociais, né, desagregação, conflitos,
instabilidade política e invasões bárbaras. Então, aqueles que estavam fora, né, das dominações romanas, sempre lutando contra eles, até que com enfraquecimento central, desestabilização, né, conflitos internos, corrupção, né, dentro da casa imperial, diversos golpes de estado sucessivos, você tem o enfraquecimento do poder central e agora a invasão dos bárbaros e a destruição do império, tá, ok? Então, o Império Romano, Augusto, 27 a.C. até 14 d.C. Tá, ok? A ascensão aí de Augusto. Dinastia Júlio-Claudiana, dificuldades políticas. Você tem Tibério, de 14 a 37. Calígula, de 37 a 41. Cláudio, de 41 a 54. E esse é particularmente interessante para nós, porque ele é o pai de Nero, que reina de 54 a 69. Que será a figura abordada aí com relação às perseguições ao cristianismo. Então, as perseguições que se iniciam na época de Nero, tá, ok? 69, ano dos 4 imperadores, Galba, Otto, Vitélios e Vespasiano. Início da nova dinastia, dezembro de 69, ok? Temos então um pouco da história, né, pregressa de Roma, acerca dos imperadores que promoveram grandes perseguições contra o cristianismo. Você tem Nero, de 67 d.C., Domiciano, de 81 d.C., Trajano, 108 d.C., Marco Aurélio, 162, Severo, 192, Maximino, 235, Décio, 249, Valeriano, 257, Aureliano, 264 e finalmente, e o pior, né, dentre eles, uma das piores perseguições, a de Diocleciano, de 313. Inclusive vimos até alguns vídeos passados aí, como a perseguição de Diocleciano foi tão intensa e se tornou tão detestável, a figura dele se tornou tão detestável para a representação cristã, que logo que eles tiveram oportunidade, eles trataram de reorganizar o calendário, quando surgirá a iniciativa, né, do estabelecimento de outros marcos para o calendário, a contagem do tempo a partir da ótica cristã, né? Então, tirando aí Diocleciano como um marco histórico, o que estava até aquele presente momento, né? Tantos anos depois da ascensão de Diocleciano. Só que Diocleciano foi um verdadeiro demônio que perseguiu intensamente os cristãos para tentar eliminá-los totalmente, extingui-los, ok? Então, nós temos aí a figura, né, desprezível de Diocleciano, 303 depois de Cristo. As perseguições, uma lista aí para você ter noção, tá certo, de tudo quanto passaram nossos irmãos para manterem, tá certo, acesa a chama do evangelho, o preço que eles pagaram, o preço que foi pago para que essa mensagem fosse comunicada, esses textos fossem preservados e chegassem até a nossa época e nós pudéssemos nos denominar cristãos, ok? Crente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você teve a perseguição de Nero, 64 a 68, Domiciano, 81 a 96, Trajano, 112 a 117, Marco Aurélio, 161 a 180, Sétimo Severo, 202 a 210, Máximo ou Trácio, 235 a 238, Décio, 250 a 251, Valeriano, 257 a 259, Aureliano, 270 a 275, Diocleciano de Galério, 303 a 311, tá certo? Todo esse período de intensa perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Vamos lá, vamos seguir adiante. Antes de falarmos especificamente da perseguição sobre Nero, nós queremos só relembrar que os mártires da igreja estão demonstrando a sua coragem, a sua confiança, a sua fé em Cristo já desde antes da ascensão desse imperador. Então você tem primeiro a figura de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja cristã e de acordo com a Bíblia ele foi apedrejado, Atos 7, 54 a 60. Ele morreu orando, suas últimas palavras foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então a visão que ele tem do Senhor Jesus de pé à destra de Deus para receber o seu servo, o seu filho. Essa figura ilustrativa, inclusive colocando em primeiro plano ali aquele rapaz que está um tanto distante, provavelmente sendo representado ali Paulo segurando as vestes daquele que apedrejam
Estevão, tá ok? Essa figura é apenas ilustrativa, tá ok? As fisionomias aí remetem mais a pessoas europeias, tá ok? Do que palestinas de verdade, né? Mas você tem apenas uma ilustração. Outro exemplo de Marte, antes de Nero, antes das grandes perseguições. Essas perseguições são internas, perseguições do judaísmo, tá? Quando a igreja estava ainda no contexto judaico. Com relação à figura, a mesma questão, é meramente ilustrativa. As pessoas que estão representadas aí são muito mais europeias. Tiago Maior, irmão de João. Então a questão lá dos Tiagos que há na Bíblia, né? Pelo menos 4 Tiagos, sendo um deles autor da carta e meio irmão de Cristo e líder, um dos líderes no concílio, e outro é o Tiago apóstolo, irmão de João, tá, que inclusive foi um dos primeiros o primeiro Marte apóstolo, tá? O primeiro Marte apóstolo. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da palavra de Deus. Atos 12:2 nos informa que ele foi decapitado a mando do rei Herodes Agripa I. Clemente de Alexandria, um dos pais apostólicos, conta nos detalhes de sua morte. Diz ele que, ao ser conduzido ao local de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo aos pés de Tiago, pediu-lhe perdão. Logo após, confessou-se cristão e foi morto juntamente com aquele que antes o havia acusado. Juntos foram decapitados. Então isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui é tradição. Então você tem, por exemplo, Eusébio de Cesareia. A gente vai ler bastante textos de Eusébio de Cesareia, de Flávio Joséfo. Então são tradições antigas que ilustram, né, que podem nos trazer informações valiosas, né, trazendo mais esclarecimentos. Mas não tem a força de um cânon. Então o cânon é a verdade divina revelada. Aqui é uma informação de acréscimo, tá ok? Então ela não pode ser encarada como se fosse uma revelação divina, mas é interessante. Tiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém. E aí nós temos aí Tiago, meio irmão do Senhor, né? Tiago, irmão do Senhor, meio irmão, porque só eram irmãos por conta da mãe, né? Então pai, somente eles eram filhos de José. Tiago, meio irmão do Senhor e autor da carta que leva seu nome, com 99 anos foi espancado e apedrejado pelos judeus até a morte. Isso se deu no ano 63 depois de Cristo. Os judeus lhe ordenaram que de uma das galerias do templo clamasse que Jesus de Nazaré não era o Messias. Então tentaram coagi-lo a negar o Senhor Jesus, mas em vez de falar assim, ele anunciou à multidão que Cristo era o Filho de Deus e juiz do mundo. Então seus inimigos enraivecidos o lançaram ao chão e o moeram com pancadas, não estando ainda completamente morto, acabaram de matá-lo com pedradas, enquanto ele orava pelos seus inimigos. Temos aí a tradição também nos falando acerca da morte do Tiago, que foi líder do Concílio de Jerusalém, autor da epístola, né? E meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Então temos aí Estevão, Tiago apóstolo e Tiago, meio-irmão de Cristo, e aí sendo descritas, né, a sua forma de martírio, a forma como entregaram sua vida a Cristo, né, como confiaram de fato em Cristo até o fim e foram até a morte, mas não negaram ao santo nome do Senhor Jesus. O preço que eles estavam dispostos a pagar para não negar a sua fé, para permanecerem fiéis à palavra de Deus, fiéis à pessoa bendita de Cristo. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar na atualidade? Nós estamos atravessando um período de pandemia e nós estamos vendo cada vez mais levantar-se uma atitude de oposição, tá certo? Oposição aberta ao cristianismo. Então, mesmo que em alguns momentos também se levantam algumas lideranças que são a favor e que fazem defesa da fé, mas de modo geral, as instituições, tanto globais como nacionais, nós temos visto uma atitude, tá certo? Ou de tentar ignorar o cristianismo como se fosse algo totalmente irrelevante, algo totalmente algo passageiro, algo que não tem qualquer importância, qualquer valor, algo que ficou relegado ao passado, ou de fato uma atitude belicosa de tentar combater o cristianismo, tentar silenciar, tentar fazer com que seu raio de influência seja cada vez mais diminuído. Então nós temos visto a passos lentos levantar-se o que pode vir a ser uma grande perseguição. Então pode ser que no futuro próximo vejamos de fato uma nova intensa perseguição global ao cristianismo, ok? Então nós temos visto
perseguições locais, como por exemplo a situação da janela 10/40, que engloba os países norte-africanos, tá? Engloba os países árabes e engloba também a península, o grande subcontinente indiano e o Extremo Oriente. E aí a China comunista, a Coreia do Norte comunista, né, os países de influência árabe regidos pela lei muçulmana. Então você tem os países do norte da África, que séculos atrás foram grandes locais de crescimento, de florescimento do cristianismo, como por exemplo Alexandria, no norte do Egito, né, e outros territórios ali, a Palestina, né, onde os cristãos de fato estavam ali em Jerusalém, estavam em Antioquia, estavam na Síria, Damasco, né? Mas atualmente você tem ali o estabelecimento do islamismo, tá ok? A Sharia, que é a lei islâmica, e a perseguição intensa aos cristãos. Então você tem essa situação que é bastante grave na janela 10/40, mas que nada impede que também se alastre pelo mundo e se manifeste como uma atual perseguição global contra o cristianismo. E se essa situação viesse a agravar, de fato, né, conforme já está predito na Sagrada Escritura, que os últimos dias seriam dias trabalhosos, seriam dias difíceis, né, que de fato nós veríamos uma piora na situação geral. Inclusive Cristo em determinado momento declara: será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Então ele falando já de toda essa onda de ceticismo, né, essa onda de paganização. Então Cristo já demonstrando o que seria o clima para os últimos momentos, antes da sua vinda gloriosa, antes do arrebatamento da igreja. Então, se antes de sermos arrebatados nós virmos um crescimento exponencial dessa perseguição a ponto de ameaçar o nosso conforto, ameaçar a nossa integridade física, tentar cercear, né, as nossas oportunidades, será que você está pronto para este momento? Será que você está pronto para essa perseguição? Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, como diz a palavra de Deus. Então, olhando para esses exemplos, né, conforme a gente viu, no primeiro momento dei ênfase no Concílio de Jerusalém, a importância desse concílio, o crescimento do Império Romano, início, né, das perseguições, e a perseguição primeiro dentro do contexto judaico, com a figura de Estevão, Tiago apóstolo e Tiago meio irmão de Cristo. A perseguição e a fé que demonstraram, esses três primeiros grandes campeões da fé, que de fato demonstraram para nós que o seu tesouro estava completamente depositado em Cristo. Como Cristo mesmo disse, né, aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que tentar zelar, proteger, né, resguardar a sua vida, perderá. Mas aquele que entregar a vida ou perder por amor a mim, tá certo? Fundamentado nesse amor, confiando plenamente nesse amor, acha-la, porque a vida está em Cristo Jesus. Ele é o autor da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo tem a certeza, tá certo, de que Cristo é o garantidor da sua vida eterna. Porque se ele ressuscitou, nós também com ele, juntamente com ele, ressuscitaremos, tá ok? Então, encerro aqui esse primeiro momento da nossa aula, sabendo que daremos continuidade agora com o próximo vídeo, tá certo? Ao período de fato de perseguição dentro do governo de Nero, perseguição imperial, perseguição do Império Romano contra os cristãos, que agora já estão espalhados, né, pelo Império Romano, já são um grupo grande, volumoso, maior do que os judeus, e são um grupo distinto dos judeus. Então os romanos agora não confundem os judeus com os cristãos, eles fazem a distinção em alguns momentos, sendo tolerantes com os judeus, mas não com os cristãos, que fazem de fato um evangelismo, né, missões, ganham almas para Cristo, então integram essas pessoas do Império Romano dentro da fé cristã, tá ok? Em alguns momentos o Império Romano exercerá perseguição contra ambos, contra judeus e contra romanos, contra judeus e contra cristãos, tá ok? Agradeço você ter ficado até aqui conosco, peço para que você continue no nosso próximo vídeo. Se você gostou da aula, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando sua vida em nome de Cristo Jesus.